Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. E aí, Johnny, tá bem? Eu tô bem, e você? Também. Então tá bom. Hoje vamos bater um papo a respeito de uma série da Netflix que nós dois assistimos, inclusive aí fica indicação pessoal. Você que me indicou, né, João? Eu indiquei, porque eu faço boas indicações, né, meus amores? Então, inclusive quem não assistiu, quiser dar uma passadinha por lá, a série chama Smile. Vou pedir pro Julinho deixar aí, né? E hoje a gente vai abordar alguns assuntos que tem muito a ver também com coisas que a Kelly vê aqui no consultório, né, Kelly? Que aparecem na série. Vamos lá. Começando a série, para quem não tá sintonizado, né, a série vai falar de dois rapazes que estão querendo iniciar um novo relacionamento, né, os dois. Aí eles se conhecem, mas tem alguns percalços aí no caminho. E um desses percalços começa assim que os dois se conhecem, né? Porque a gente tem um rapaz que é mais nerdão, mais parecido comigo, eu diria. Mais reservado, Mais né, reservado, mais na dele, né? E a gente tem um outro rapaz, que é o rapaz que gosta da academia, né? Que é mais esportivo e tudo mais. Mais padrão, né, em relação à aparência. Mais padrão em relação à Isso aparência. fica muito marcado nas conversas deles. Exatamente. O primeiro rapaz, que é o nerd, que também é parecido comigo nisso, olha pro rapaz padrão e fica apaixonado. Euzinha. E aí o rapaz padrão olha pra ele e pensa, será que eu quero? Será que eu não quero? É um nerd. E aí, conforme vai acontecendo, eu acho muito legal, que é tipo assim, o rapaz nerd começa a achar que ele não vai ter chance, aí ele começa a pensar ele começa a enxergar defeitos no outro. Criticar os padrões, né, de comportamento, como só pensa na beleza, fica mostrando os braços, né, são vazios nas conversas, não sabe conversar de assuntos variados. É o jeito que ele tem de se proteger do que ele está sentindo, né, criticando o outro. Isso, e o rapaz padrão, que não estava muito interessado, ele começa a achar o outro mais interessante. Conforme rola o papo, bom, né? para conversar, né? Que é inteligente, que sabe sobre tudo. Mas ele fica um pouco inseguro também, né? Tem uma hora que ele fala lá com alguém do bar. Ai, mas o que eu vou falar com ele, né? Fala das coisas que você gosta, a pessoa sugere, né? Exatamente. Então daí eu acho que dá pra gente tirar duas coisinhas. O primeiro, o tanto que o conteúdo às vezes é mais importante que a aparência, né? Porque conforme ele foi conversando, ele foi ficando mais interessado porque a pessoa se mostrou mais interessante. E o que ele estava conversando ali não estava na aparência, que foi o que ele não curtiu de primeiro, né? O problema, João, é que na nossa sociedade, para você chegar nesse lugar aí que o menino do bar, o bonitão, chegou, você precisa passar desse primeiro contato. E no geral, nas relações, principalmente de maneira tão superficial como a gente tem feito, você acaba ficando só com a aparência mesmo, né? O que eu quero dizer é assim, você decide se quer ou não pela aparência, então você perde essa chance do que você está dizendo aí, que é o segundo momento. Sim, e ao mesmo tempo a gente tem um rapaz que achou que não ia ter chance e começou a meio que sabotar uma possível relação que nem tinha acontecido ainda. E aí aquele negócio que uma vez a gente já falou aqui no canal, né, de autossabotagem. Sim. Só o fato da gente pensar, da gente ficar com medo e receoso e ansioso, faz com que a gente comece a colocar empecilhos e a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, né? Para atrapalhar, chegar ao objetivo que a gente tem, né? A autossabotagem nada mais é do que eu mesmo criar, né, situações que me impeça e dificulte que eu chegue no meu objetivo. Então, e aí que negócio assim, uma vez você falou assim pra mim, João, porque eu tinha uma dificuldade aí também, né? Uma vez você falou assim, vamos supor que você tá conhecendo alguém. Se na hora que você tá conhecendo alguém, você fica com medo e daí você começa a levantar uma barreira, uma coisa legal que podia acontecer, você já não vai deixar que não aconteça, porque você levantou essa barreira. Sim. E aí você começa a se privar
das relações que podem ser legais e ser bacanas e vão trazer aprendizados pra gente. Só que ao mesmo tempo você tá falando assim pra mim que você quer um namorado. Mas você quer um namorado e você tá levantando as barreiras que vai impedir das relações acontecerem, é uma coisa meio contrária uma da outra, né? Sim. E a gente percebe que acontece isso. A autossabotagem acontece lá na série também. Acontece lá na série também, menina. Quando eu vi o menino fazendo isso, eu super me identifiquei, você acredita? Lembrou das nossas conversas? Ju? Eu lembrei da sessão de terapia. Totalmente. Sim. Sabe? Achei uma loucura isso. É. Muito comum, né? O rapaz, o nerd, que você tá chamando de nerd, que na verdade é o arquiteto, né? É o Bruno. O arquiteto, ele tem as inseguranças dele, né? Que passa pela aparência dele, né? Então ele acha que a aparência dele impede ele de ter a possibilidade de um relacionamento com aquele rapaz, né? Então, eles não conversam sobre o que eles querem, né? Embora eles tenham uma química gigantesca entre os dois, eles não conversam. E do lado de lá, o outro menino, a mesma coisa, né? Porque o outro, ele já vai para os próximos encontros pensando que vão dar errado, embora não é o que ele queira, né? Então, fica todo mundo tentando se proteger das situações anteriores que já aconteceram na vida deles, mas se baseando nelas como se fossem se repetir, né? E isso impede que os dois possam sentar olhando aqui no olho, sem ficar um cutucando o outro com as suas dificuldades, porque não sabe que tem essas dificuldades, porque não os conhecem, né? E conversar e falar, cara, eu quero te conhecer melhor, né? E ter uma conversa honesta. Nós não temos mais conversas honestas, porque entendemos que quando a gente é honesto, o outro não gosta, né? O outro não quer, não dá conta de ouvir, o outro vai nos deixar. Então a série, ela consegue deixar todas essas nuances que a gente está vivendo aqui também no dia a dia, né? Não só em relações românticas, mas muito nelas. O quanto que faz falta a comunicação, se não há comunicação ou se ela é ruim, se não é uma comunicação mais assertiva, né? Muito boa, dá pra falar muita coisa dessa série. E tem outros casais também lá, né, João? Agora que você falou da comunicação, o casal principal sofre do problema da comunicação também, mas a gente tem o casal de amigos do arquiteto, que é hétero, né? Casado, inclusive já tem filhos. Sim. Mas os dois vivem um casamento ali onde parece que não tem conversa direito. Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. E a relação começa a acabar, né? Exatamente. A relação começa a acabar diante dos olhos deles, assim. Tudo isso para agradar, né? Porque o cara lá, ele tem os objetivos e os sonhos e os desejos dele, mas que parece no início que ele não pode fazer, porque ele tem que trabalhar na empresa do sogro, né? Ele parece que ele se força também a agradar o sogro, mas ele vai ficando cada dia mais distante da família, mais reclamão, porque ele não tá autêntico, né? Ele não tá congruente com o que ele quer viver. E ele se sente sempre invadido, sempre desrespeitado por aquela família, que é a esposa e o pai e a mãe dela, mas ele também não se coloca. Ele também não diz o que ele quer, ele também não impõe os limites dele. E aí a relação começa a ir por água abaixo e é salva pela interferência de uma criança, né? Porque a criança, ela é autêntica. E ela, do jeito dela, com a linguagem que ela tem, ela tá percebendo tudo o que tá acontecendo. Ela percebe que os pais só reclamam, que eles não se dão bem, né? E ela fala isso. Em algum momento ela diz isso, né? Ó, vocês são um bando de infeliz. Vocês são tudo infeliz aí, ó. E Deus ajuda, porque não tá... Não é Deus, né? O Papai Noel, né? Que ela pede. Eu acho que lá são os Reis Magos. Os Reis Magos, ela pede uma ajuda aí do astral para poder ajudar aquela família e dar certo. Aproveitar que você trouxe a questão da autenticidade. O quanto que a gente deixar de ser autêntico, no caso do rapaz ali, afeta ele, afeta a esposa, os filhos, a vida dele como um todo. Ele passa a ser infeliz no trabalho, dentro de casa e em qualquer lugar.
Pois é, João, acho que eu não preciso responder, né? Achei... O quanto que deixar de ser autêntico arrebenta a sua vida em todos os sentidos. Exatamente. Nossa Senhora. Virar as costas pra gente, pra agradar o outro, só no primeiro momento que parece um bom negócio. Mas nunca é. Na verdade, eu acho que isso também vai de encontro também um pouquinho com o casal principal, porque assim, é que negócio, um quer ficar com o outro, mas aí ninguém fala nada. Ah, não, porque, né? Então cada um vai contra o seu desejo. Sim. Aí eles se relacionam com outras pessoas que no final das contas acabam machucadas também, porque na verdade era só eles ficar um com o outro ali, beleza, te curti, beleza. Vamos seguir aqui o que eu tô sentindo, o que eu quero pra mim, o que eu tô, né? Quando a gente não é honesto com a gente não tá em condição de ser honesto com as pessoas ao nosso redor, né? Então, isso é muito comum, João. É muito mais fácil eu estabelecer uma relação, assumir uma pessoa que eu não sinto toda essa coisa, do que conseguir conversar com uma pessoa muito importante para mim, né? E aí eu não tô sendo honesta comigo, eu tô fazendo o que é mais fácil. E por fazer o que é mais fácil, eu tô arrumando problemas para mim e para essas outras pessoas todas ao redor, dos dois lados, né? Porque ali tem mais dois namorados, né, que vão chegar na vida deles e vai sair todo mundo chorando no final, porque eles não conversaram, porque eles não conseguiram ser honestos uns com os outros lá no início. Já que eles queriam ficar juntos, vamos tentar, né? Então, tem um casal de amiga do Alex, né, que é o rapaz do bar. As meninas, né, que moram juntas. As meninas que moram juntas. E eu acho que também cabe isso dentro da relação delas, porque a moça que trabalha com o Alex no bar, né, ela namora com a Patrícia, e aí elas estão numa relação que parece que tá indo pra frente, porque elas estão comprando um apartamento junto, né, e tal. Fazendo planos, né? Fazendo planos. Mas ela tem uma dificuldade muito grande de conversar com a namorada para falar do emprego novo que ela conseguiu, ou para falar sobre a relação, porque parece para mim que ela não consegue ter esse diálogo com ela mesma. Sim. Sabe? Tipo, eu comentei com você nos bastidores. Para mim parecia que as duas estavam em páginas diferentes desde o começo. E estavam mesmo. Mesmo quando ela dizia, não, eu te amo, não, eu te quero, para mim ficava, será que quer mesmo? Será que ama mesmo? E aí depois a gente vê, não, parece que não queria, parece que não amava. Esse desejo, eu acho que ela queria muito ter isso. Sabe quando eu falo eu te amo porque eu quero te amar, mas não de fato eu te amo? Ou às vezes, João, tem o desejo, né? Mas a gente tá acostumado a colocar o desejo e o amor no mesmo pacote. Tem hora que eles estão no mesmo pacote, tem horas que eles não estão. Não sei se eu captei. Você lembra um vídeo? Pior que eu não sei se eu vou achar pro Júlio botar aí, mas eu compartilho com o máximo de pessoas que eu consegui, já repostei ele várias vezes, de um monge que ele diferencia amor de desejo, de apego. Você lembra? Eu acho que eu vi algo assim mesmo. É disso que eu tô falando, né? Tem hora que uma relação romântica, ela está sendo ainda mantida única e exclusivamente porque ainda tem desejo. Mas ela não se mantém muito tempo só pelo desejo. Porque relação romântica, igual elas moram junto lá, vai envolver rotina, né? Vai envolver problemas, contas, um apartamento para administrar e tal. E essas dificuldades, tal, às vezes vai suprimindo esse desejo. Enquanto ele tá ali em alta, ele pode sim segurar relações que não fazem sentido, mas precisa de mais que isso, né? Quando é o apego, é onde começa o nosso ciúme, as nossas inseguranças, os nossos medos, né? Às vezes pode gerar muita confusão ou até separação por medo de sofrer e tal, tá? E o apego, né? O amor é um negócio mais sereno, né, João? O amor é mais a coisa assim que
eu sei das suas dificuldades, mas ainda assim eu quero estar perto de você, né? Isso vai exigir coisas de mim, vai exigir minha paciência, a minha tolerância, a minha aceitação. A gente vê pouco amor nesses moldes, né? Então, acho que ali pode ter o desejo de ter a parceira, talvez elas tinham uma boa relação íntima até junto, mas a parte que precisa, que é o amor, que é segurar essa relação, ter diálogo, ser honesto uma com a outra, aguentar as dificuldades, não tinha. No primeiro problema que apareceu, a relação ruiu, né? Então tem hora que tem desejo, mas não tem amor. Acho que faz sentido. Acho que agora, da forma como você explicou, eu consegui entender melhor. Né? Tipo, geralmente quando a relação começa, parece que o desejo ele é o carro-chefe. É o cara que tá imperando ali, né? E aí depois ele vai se esvaindo, se não tiver o amor, não se sustenta, né? A gente confunde muito amor com apego, com paixão, com desejo, né? E essas coisas são diferentes, elas não são a mesma coisa e tem momentos que elas estão juntas na relação, né? E eu queria trazer uma última coisinha pra gente fechar. E ainda vai faltar, então, tem lá a coisa da mãe dele, que tem uma outra história, né? Ah, meu Deus do céu, e o Brock, o pai dele lá? Tem várias questões, tem o pai dele, tem a história da mãe e do pai. Então, assim, é uma série curta, mas que a gente consegue fatiar ela e trazer muitas reflexões cotidianas, que fala de preconceito, né? Porque tem a coisa da época também. Então, nós temos o preconceito do padrão, né? Porque o arquiteto tem preconceito com o padrão, porque ele se sente inadequado para o padrão. E o preconceito de quem é padrão olhando para o arquiteto, né? Que, porque você só estuda, você só tem papo cabeça, né? Ou então você não gosta de mim, você tá me discriminando. Então, assim, tem isso também, é muito curtinho, mas que levanta um monte de coisa muito legal, que é do comportamento, do dia a dia humano, dá com certeza para falar aqui. Então, eu acho que um se sente ameaçado pelo outro de uma forma diferente, né? Sim, e aí eles se atacam, né? O padrão olha e pensa, mas eu tô me sentindo tão menos inteligente perto dele. Tão vazio, né? Enquanto o outro, mas eu não sou bonito que nem ele, não tenho um padrão de corpo que nem ele tem. Mas ele nem sabe conversar, aí já julga o outro. Aí começa já a briga, sim. Então, 2 pontos que eu queria falar antes da gente encerrar. Primeiro, uma coisa muito legal que traz a questão do gay mais velho. Que é verdade. Eu não vejo muitos lugares falando a respeito disso, mas... Eu atendo gays mais velhos. Então, já vi gays mais velhos falarem sobre que é meio complicado você entrar nessa vida de aplicativo, porque às vezes eles estão mais carentes, porque eles estão no momento da vida. Eles são vulneráveis, viu? Para aplicativo, eles são roubados, enganados. Sim. Eles estão no momento da vida onde muitas vezes eles querem algo mais sólido, né? E o aplicativo não traz coisa sólida, ele traz muita liquidez e quase nada sólido. Então, achei legal ter um gay mais velho mostrando como que ele se sente. Tem uma hora que ele fala assim, eu tô aqui esperando uma palavra de carinho, uma palavra de afeto. E ele é tão fofo, né? Ele é um amor de pessoa. E eu penso, tipo assim, cara, só o que ele quer é uma palavra de carinho, mas assim, do jeito que ele tá falando, parece que é muito difícil de conseguir. Achei muito interessante. E o último ponto existe uma cultura que eu nunca consegui entender, porque eu nunca fui bom de paquera, tá? Já fica aí uma coisa a meu respeito. Que, sabe quando você... não foi bom de paquera, como que você fazia, João Pedro? Então, geralmente eu ia bem nos aplicativos. Entendi. Você não é bom da paquera presencial. Presencial, exato. E eu lembro que quando eu tinha uma amiga na escola, que ela saía e paquerava os menininhos e ficava com os menininhos, ela falava, não, mas eu não posso dar a entender que eu gosto dele. Tem que fazer um jogo. Tem que fazer um jogo, tinha tipo uma dança do acasalamento ali, do tipo, finge que não tá afim, mas aí depois provoca interesse. Aí você falar que eu gosto, ele vai perder o interesse. Não sei o que tem. Não tá totalmente errado. Eu acho uma grande perda de tempo, já falei isso aqui várias vezes, eu acho
cansativo que seja assim, mas do ponto de vista do funcionamento do cérebro, tem uma função isso aí, tem um fundamento no que ela tá falando, sim. Então, infelizmente. Só que daí aquele negócio, toda essa questão parece que ela impede você de ser direto. Sim. E aí quando eu não sou direto, eu abro margem para ser mal interpretado. Você, João? Tipo, eu pessoa, tá. Quando eu não me comunico de forma direta, eu abro margem para ser mal interpretado. E é daí que vem todos esses desencontros que a série traz, né? E aí, tipo assim, eu gosto do fulano, mas eu não quero falar pro fulano. Aí eu não falo pro fulano, aí eu fico infeliz. Pra mim, o ponto alto da série é quando ele pega e fala pro rapaz, o arquiteto fala pro barman. Ele fala assim, todas as vezes que você vai me oferecer uma cerveja, você pergunta que cerveja que eu quero. Ele faz uma analogia com a cerveja, né? Só que eu só queria uma cerveja comum, né? E ele pega e fala, eu sempre vejo todo mundo bebendo cerveja e eu não consigo achar minha cerveja. E aí quando alguém acaba com a cerveja, rapidamente acha outra, mas eu não consigo achar. Sim. E aí eu tenho que me contar com qualquer cerveja que eu não gosto, mas a cerveja que eu quero não é pra mim. E aí... Eu acho que é um pouco do que o gay mais velho sente também. Mas aí o que eu acho genial é a resposta desse outro rapaz que vem em outra cena. Que ele pega e fala, eu não sabia que você queria a minha cerveja. Você nunca disse. Exato. Né? Se você tivesse me dito, eu teria te dado a cerveja, mas ou você mesmo nunca que pediu. tivesse dito não, né? Resolveria esses meses aí de sofrimento. Sim, e de envolver terceiros e segundos e quartos. E de colocar todo mundo para sofrer no final. Exatamente. Comunicação é tudo, gente. Não é qualquer tipo de comunicação, né? Porque como o João bem colocou, a menina da escola dele que paquerava, ela se comunicava, mas faltando coisas para poder fazer o jogo dela. E aí, faltando coisas, a gente corre o risco de que as coisas também saiam do eixo, né? Então a gente precisa aprender. Eu sempre falo muito lá nas minhas redes sociais a importância da leitura. E vocês podem pensar, né? Nossa, tem nada a ver, a gente está falando de uma série. A leitura nos dá um maior poder de compreensão, elabora melhor os nossos pensamentos, potencializa o nosso argumento, né? A nossa comunicação faz assim, ó. E essa leitura aí de livro, não é uma leitura de coisas abreviadas, não, uma leitura bem feita, né? Eu gosto do livro físico, em mãos mesmo, mas pode ser lá no, né? Pode ser nos books que tem hoje por aí, e desde que leia, porque a leitura ela nos dá essa capacidade de melhorar a nossa comunicação. O conhecimento também faz isso, né? E autoconhecimento, porque se eu sei o que está acontecendo comigo, olha, eu falei em alguns momentos que ele ataca o fato do menino ser padrão, porque ele está se sentindo muito vulnerável diante daquele menino padrão, uma vez que ele não se sente padrão. Na hora que ele fala da cerveja, isso fica muito claro, né? Para mim, que sou psicóloga, quando eu assisti, isso ficou claro muito rápido, né? Mas ele fica atacando o menino, criticando que ele é o moço da academia, que ele é um moço bonito, que ele vai ficar com outro rapaz bonito, porque ele não é capaz de dizer como ele de verdade se sente. E o autoconhecimento vai nos dar essa capacidade. Então, a gente precisa dessa base para tudo que a gente vai fazer, e aí a gente vai melhorando a nossa comunicação, né? A gente vai ficando mais autêntico, a gente vai conseguindo dizer melhor como de fato a gente se sente, e todas as relações ganham, tudo melhora. A gente constrói relações melhores, né? Com certeza. Enfim, acho que tá bom, né? Depois a gente pode voltar nessa série, como já falamos, tem mais coisas lá, mas é muito legal mesmo. Trouxe muita coisa pra gente. Levantamos um monte de bola aí, né? Que dá pra pensar. Certo, João? Certo. Até a semana que vem. Um beijo, gente. Um beijo, Johnny. Tchau. Beijo, bye, bye. Tchau, tchau.